Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aí na nossa aula zero. Vamos começar o nosso curso. Eu fiz esse curso com muito carinho, reescrevi grande parte dele, coloquei figurinhas novas, esquemas novos, informações novas. Então, um curso aí, ó, fresquinho, remodelado, exclusivo, feito aí para os novos alunos, para o pessoal, então, que vai fazer parte aí do nosso time no ano de 2021, tá bom? Vamos começar aqui a nossa aula de Fundamentos de Biologia. Então tá aí, ó. Fundamentos de Biologia, aula 00, já para os cursos aí de 2022, vestibulares, né, de 2022, próximo ano. E nessa aulinha a gente vai falar sobre uma visão geral de biologia, bioquímica, tipos celulares e depois vamos resolver alguns exercícios. Lembrando que no seu livro digital, você encontra ali na seção final, né, 50 exercícios. Então, tem 50 exercícios, o gabarito, e depois esses 50 exercícios estão comentados para que você tenha ali acesso, então, né, confira, bata o gabarito, acertou, beleza, tá de boa. Errou? Bom, deixa eu ver por que que eu errei. Então, ali já tem explicação do porquê que é aquela alternativa ou não, tá? E se mesmo assim você ainda ficar com dúvida, escreve para mim no fórum e a gente então vai sanando essas dúvidas ao longo aí, né, no decorrer do nosso curso. São 50 exercícios no final do seu PDF. Por aula, a gente resolve 10. Os 10 primeiros, Bruna? Não necessariamente. 10 que eu escolho, que eu acho que vale a pena ter aqui no vídeo. E aí você tem 40, então, para resolver no seu livro, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. A gente vai começar falando aí da visão geral da biologia, nosso primeiro bloquinho, tá? E a primeira coisa que eu preciso falar com vocês é o seguinte: a gente sempre tem aquela pergunta, né? Biologia, estuda o quê? Biologia é o estudo da vida. Ai, que lindo, né? Aquela coisa apaixonada, como se a bio fosse, assim, uma coisa maravilhosa. Mas aí a primeira pergunta que a gente já dá um bug, né? É, tá, mas o que é vida? Aí você, vida? Ué, vida é vida, né, Bruno? Você não sabe o que é vida? Vida, eu tô viva, eu tô respirando, meu coração tá batendo. Então começam aqueles critérios que tentam justificar por que que algo está vivo, é vivo, e por que que algo não é, né? Então por que que essa caneta não é viva e eu tô viva, né? Quais são as nossas diferenças? Então, para a gente começar a entender aí o que é um ser vivo, o que é estar vivo, para entender o que que a nossa ciência vai estudar daqui para frente, a gente precisa saber que toda a matéria é feita de átomos. E aí os seres vivos também são feitos de átomos, né? Então a gente começa aí pensando nisso daí. Se tudo é feito de átomo, alguma coisa a mais deve diferir, né? Se essa caneta, ela é matéria, ela é feita aí por uma composição de átomos que interagem entre si. Eu também sou matéria, esse corpo aqui é material feito aí de átomos que interagem entre si. Tá, qual que é a diferença, Bruna? É isso que a gente vai começar a ver aqui nessa aula, tá? Então, olha lá. Primeiro, esses átomos eles interagem aí por meio de ligações químicas e é importante que a gente conheça minimamente essas ligações químicas, porque na bio, claro, você não precisa conhecer profundamente, né? A gente não vai trabalhar com nada muito cheio de química, mas algumas coisinhas são fundamentais para que a gente consiga fazer uma discussão aí mais elaborada de biologia. Então, o mínimo ali de química a gente precisa entender para conseguir entender como a vida é composta, tá? E aí a gente tem alguns tipos de interações, né? Esses átomos, eles podem interagir de diferentes maneiras. E um deles que vai ser aí bastante útil para a gente é conhecer esse tipo de ligação, que é a ligação iônica. Então, quando esses átomos aí, eles transferem, né, um dá elétron para o outro, um ganha elétron, o outro perde elétron, estabelecendo aí uma ligação iônica. Iônica por quê? Porque quem ganhou ou quem perdeu o elétron passa a ficar carregado, né? Passa a carregar ali uma carga, tá? E aí a gente tem, então, as cargas positivas e negativas. E vocês vão ver mais adiante no nosso curso que isso é fundamental, né? A diferença entre meios
intracelulares dentro da célula e extracelulares, ela é muito pautada pela concentração desses íons. Então, eu tenho íons mais negativos de um lado, íons mais positivos do outro, e tudo isso vai refletir em uma série de ações dentro da minha célula que vai tentar ou manter esse equilíbrio de cargas ou não, ou tentar manter a desigualdade para que o meu corpo funcione da maneira mais adequada possível, ok? Então é importante para a gente entender que alguns átomos e algumas moléculas vão ter aí esse tipo de interação. Já outros, eles terão aí uma interação que é diferente, né? Então, eles não vão ali ceder elétrons ou receber elétrons, mas eles vão compartilhar elétrons. E aí, quando eles compartilham elétrons, nós temos as ligações chamadas covalentes. E essa ligação aqui também é importante, até porque, se você reparar aqui, qual é o exemplo que eu estou dando, né? Eu estou dando aí uma molécula de água. E aí você pensa, a água, ela é nada mais, nada menos que o que a gente chama aí, né, de molécula fundamental da vida. Ela é imprescindível e nós vamos falar um pouco dela mais adiante nessa aula ainda. Então, alguns átomos interagem aí por ligação covalente, compartilhamento. E essas ligações aí, elas são bastante comuns entre as moléculas orgânicas aí, entre os seres vivos, tá? Para nossa disciplina especialmente. E existe um terceiro tipo de ligação que a gente vai falar demais na biologia, demais, que é a ligação de hidrogênio. E essa ligação de hidrogênio, ela é aí ela é temporária, ela é um pouquinho mais fraca que as ligações iônicas e covalentes, mas ela é fundamental, especialmente porque ela é um pouco mais fraca do que as ligações iônicas e covalentes, que são consideradas fortes, mas quando eu tenho muitos átomos interagindo por ligação de hidrogênio, ela se torna bastante forte, se torna bastante estável, e a gente vai ver isso quando estudar a molécula de água. Então, quando uma molécula de água consegue ir interagindo com outra, ela fica ali numa estabilidade tão grande que confere para a água várias de suas características que a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá? Então, ligações de hidrogênio são coisas aí que a gente vai falar demais ao longo do curso, e aqui já fica uma dica, né? Essas ligações ocorrendo aí, sempre o hidrogênio com esses três elementos aí, FON, né? Então, flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Bom, beleza. Então, a gente já sabe aí que toda matéria é constituída de átomo, todos os átomos se unem e interagem entre si por diferentes tipos de ligação, e isso aí confere propriedades diferentes. Então, tá, estabelecido. Isso acontece para tudo que é matéria. E o que continua me diferindo desta caneta? Se tudo é átomo, se tudo é matéria. Existem alguns elementos que são muito, mas muito frequentes nos organismos, nos seres vivos. E esses elementos são esses aqui, ó. Os CHOMPs. Então, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre são alguns elementos que são muito comuns aí na composição da matéria viva. Eles aparecem com uma frequência muito maior. Então, essa já é uma primeira diferença aí. Todo organismo, né, todo ser vivo, ele tem uma grande quantidade de CHOMPs, ok? Seguindo aí. Beleza, além dos CHOMPs, quais são as características, né, de ser vivo, de estar vivo? Então tá, por que todos esses exemplos aqui são exemplos de coisas vivas, né? Ó, os vegetais, os micro-organismos, os animais pluricelulares aí, né? Os fungos, e aqui a gente tem um exemplo de unicelular. Então, por que a gente tem essa variedade tão grande, né? O que justifica? Pessoal, todos eles têm em comum isso aqui, ó, organização celular. Então, a primeira coisa, talvez, que seja aí fundamental, né, no primeiro aspecto, visão geral da biologia, é entender que tudo que é vivo possui célula.
Essa estrutura é fundamental para a vida. E o que é uma célula? É ali um arranjo, né? Um arranjo de 3 componentes fundamentais: material genético, citoplasma e membrana plasmática. Então, eu tenho 3 estruturas aí que caracterizam, que conseguem ali se fechar e se tornar um sistema isolado do meio, né? E é esse sisteminha aí que a gente vai chamar de unidade fundamental da vida, ou unidade morfofuncional. A menor unidade viva é uma célula, tá? Então, lembrem aí que célula, para todos os efeitos, constituída ali de uma membrana plasmática, que separa, então, esse sistema do que é externo, citoplasma e material genético. E aí, essa estruturinha aqui, ela é a nossa menor unidade funcional. Então, assim, qual é o menor ser vivo? Quão pequeno pode ser um ser vivo? Um unicelular, uma única célula, uma celulazinha, uma estruturinha dessa já é um ser vivo, ok? E aí a gente tem unicelulares e pluricelulares, então toda a nossa diversidade, certo? Além disso, ser capaz de sintetizar substâncias, quebrar substâncias, tudo por meio aí de energia, é uma característica de estar vivo. Então, a gente consegue ali, a gente se alimenta, consegue pegar esse alimento, degradar esse alimento em várias partezinhas menores, e então absorver todas essas partezinhas, e depois reunir essas partes para formar novas substâncias maiores. Esse processo de constante degradação e síntese que ocorre aqui no nosso interior é o que a gente chama de metabolismo. E apresentar metabolismo próprio, eu consigo fazer isso sozinha, eu não dependo de ninguém para vir aqui e quebrar uma molécula de glicose, de energia, um açúcar simples, quebrar ele pequenininho, gerar energia aí para o meu corpo e depois pegar essas partes pequenininhas e fazer uma outra coisa. Eu não preciso de ninguém. Então, ter metabolismo é característica de estar vivo, tá? Então, isso aqui é fundamental. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque mais adiante, eu já vou adiantar para vocês, nós vamos chegar naquele famoso impasse dos vírus, né? Vírus é vivo ou não é vivo? Vírus não tem metabolismo. Então, essa é uma das grandes características aí que é ausente nos vírus. Vírus não têm metabolismo, eles não degradam nem sintetizam essa substância sozinhos, tá? Então, essa daí é uma das grandes diferenças entre vírus e tudo que é vida, tá bom? Além disso, tudo que é vivo tem reação a estímulos, não é mesmo? Então, se começar a ficar muito quente aqui agora, eu vou começar a suar, eu vou reagir. Se chegar um bandido agora, eu vou gritar, eu vou me esconder. Então, eu reajo a qualquer variação aqui no meu meio, certo? Essa caneta não reage a nada, uma pedra não reage a nada. Então, reagir a estímulos, ser capaz de reagir a estímulos, significa que você tem vida, né? Que você, de alguma maneira, interpreta aquela oscilação do meio e promove aí uma resposta a essa oscilação. E essa reação a estímulos, ela pode ser desde um movimento ativo, então eu vou correr, eu vou andar, eu vou falar, ou as plantas, por exemplo, que direcionam ali suas folhas em direção à luz solar, né? E tem os seus tropismos, movimentos vegetais. Tudo isso são formas, né, de reagir a estímulos externos. E todo mundo aí, tudo que consegue fazer esse tipo de reação, mostra que está vivo, que está ali conseguindo captar variações e promovendo respostas a elas, tá bom? E ao mesmo tempo, eu vou fazer aí a minha reação a qualquer estímulo externo no sentido de quê? No sentido de promover a minha homeostase. E aí a primeira palavra que eu quero que vocês guardem, porque a gente vai usar muito no curso de biologia. Homeostase é equilíbrio dinâmico, é manter o meu corpo equilibrado, mas não estático. Ou seja,
houve uma variação no meio. Eu vou reagir a esse estímulo no sentido de buscar que o meu corpo fique equilibrado novamente. Então, eu estou aqui bem plena, começa a ficar muito quente. Eu vou suar. Essa é uma estratégia do meu corpo. Olha, libera a água para ela se refrescar e voltar, para não subir a temperatura corporal dela. Então, homeostase é tudo ali, toda a ação que o meu corpo vai realizar no sentido de me manter ali em equilíbrio, sempre em equilíbrio, tá? Funcionando da melhor maneira possível. E essa busca pela homeostase é uma característica de estar vivo. Então, eu posso reagir aos estímulos e eu vou tentar. Beleza, saiu fora do meu normal. O meu corpo vai trabalhar instantaneamente. Essa resposta que eu falei é justamente essa atividade do meu organismo buscando voltar para aquela situação ali padrão, tá? Além disso, pessoal, e talvez aqui seja bem óbvio, né? Duas características bem óbvias. Tudo que é vivo cresce, né? Tudo que é vivo cresce. Dificilmente você vai ver alguma coisa que não cresça aí, uma plantinha, um fungo, uma bactéria, tudo que é vivo cresce. Eu não vejo agora uma pedrinha ali na esquina que de repente se multiplica ali em várias pedrinhas. Então, crescimento é uma característica de estar vivo. Por quê? Porque a gente vai usar ali todas as moléculas degradadas naquele metabolismo ou sintetizadas e vai utilizar aquilo para promover um crescimento, um melhoramento, um avanço, né, ali da minha estrutura. Então, crescimento é sinônimo aí, sinônimo não, mas uma característica de estar vivo. E aí, aqueles indivíduos ali, os menores, né, compostos por uma célula só, como que eles fazem seu crescimento? Vão crescendo aí em tamanho, vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo em tamanho. Chega um momento que ele é uma célula só, ele é unicelular. Né? Ele é ali a nossa unidade menor de vida. E ele não comporta mais ser maior do que o tamanho máximo que ele já atingiu. Nesse momento, essa célulazinha pega e divide em duas. E aí eu tenho a reprodução. Então, tudo que é vivo cresce e se reproduz. Então, ele cresce ali até o máximo que ele aguenta, quando não dá mais, divide e forma duas novas células. Já os organismos que são compostos por mais de uma célula, então a gente, né, multicelular, a gente cresce não só em tamanho celular, mas muito mais em quantidade. Então você começa ali como uma célula, um zigoto, aí você se divide em 2, em 4, em 8, e aí vai acumulando células até que você forme aqui um corpo, né? Então você seja aí um indivíduo multicelular, que continua crescendo, então multiplicando constantemente suas células, até se tornar maduro e também reproduzir. Então, tudo que é vivo cresce até o ponto em que se reproduza. E o que é exatamente se reproduzir? Para a biologia, o sentido de reprodução é justamente ser capaz de passar o meu material genético adiante, passar a minha informação genética para o próximo. Entendeu? Para descendência. Isso aí é reprodução para a gente. Então, eu consigo ali transmitir meu material genético através da reprodução para uma nova descendência. Então, reprodução e hereditariedade estão aí muito atreladas, são dois conceitos bem atrelados um ao outro, ok? E ser vivo é justamente isso. A gente cresce, se reproduz e aí, beleza, eu já tive sucesso, eu já passei minha informação adiante, então agora eu estou tranquila. Tá? Então, aqui, hereditariedade também entra nesse sentido, transmitir as minhas informações adiante para as próximas gerações, ok? E, por fim, evolução. E aqui, a segunda palavrinha que eu quero que vocês prestem atenção, evolução. Evolução para a gente vai ser sempre mudança, tá, pessoal? Sempre. Então, daqui em diante, toda vez que eu falar evolução, vocês vão pensar mudança. Não é aperfeiçoamento, não é desenvolvimento, é mudança. Mudança, tá? Então, eu só estou mudando. E nós somos capazes de mudar aí ao longo da vida, né? Então, a gente vai se ajustando, se aclimatando a novas situações. Você chega ali numa situação, principalmente a espécie humana que tem já cultura envolvida, né? Mas vamos pensar aí em animais, então, em peixes, né? Se você muda a temperatura ali da água, eles conseguem de alguma maneira se ajustar,
né, aquela temperatura, pode ser de uma maneira ali mais eficiente ou menos eficiente. Se for menos eficiente, eventualmente vai ser eliminado. Por quê? Porque não vai sobreviver nessa alteração, a sua reação ao estímulo externo não vai promover uma resposta suficiente para manter a sua homeostase. E aí ele não vai para frente, não vai crescer nem se reproduzir. Então vai ser eliminado. Ou não, ou pode então responder muito bem a esse estímulo, passar adiante a sua informação genética e aí os seus filhos também responderão bem a esse novo estímulo. Então a reprodução gera variabilidade de indivíduos, alguns vão responder melhor a algumas situações, outros não. E isso é evolução, justamente ali selecionar, ó, estamos selecionando aqui quem consegue se desenvolver melhor nessa circunstância. Se a circunstância mudar, vai ser sempre essa pessoa que vai se desenvolver melhor? Não. Mas evolução é isso, mudança o tempo todo ao longo do tempo, ok? Então essas características aqui permitem diferenciar tudo que é vivo do que não é, tá? Então se você me pergunta, tá, Bruna, mas o que é vida? É muito difícil você falar o que é vida. E aí você pode pensar em definir em algum sistema integrado que de alguma maneira é capaz de mostra uma organização celular capaz de promover ali metabolismo, homeostase, mudança, reprodução. Então é esse sistema aí que caracteriza a vida, certo? E aí todas essas características vão ser confrontadas com um grupinho que a gente chama de vírus. E aí, vírus são vivos ou não são vivos? E essa é uma polêmica, uma discussão que já existe há muito tempo no campo da biologia. Ela é um tema de pesquisa bem vasto. Muitos pesquisadores afirmam que vírus estão vivos, outros dizem que não. E aí, a grande parte aí entende como não, porque mais adiante nós vamos ver que foi aí estabelecido na biologia uma teoria que a gente chama de teoria celular. E eu vou mostrar nessa aula como que a gente chegou nessa teoria. Mas a teoria celular fala o quê? A vida só surge de uma vida pré-existente e toda a vida é constituída de célula. Se toda a vida é constituída de célula e vírus não possuem organização celular, e nós veremos isso no curso com bastante profundidade, então vírus não é vivo. Se vírus não se organiza de maneira que ele tenha material genético, citoplasma e membrana, eles não são vivos. E de fato o vírus não tem, né? Vírus tem ali material genético e uma cápsula proteica protegendo esse material. Mas eles não têm membrana plasmática nem citoplasma, portanto, não têm célula, são acelulares. Se são acelulares, não são vivos, ok? E aí a gente considera os vírus como parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles não conseguem realizar várias das atividades que eu citei aqui para vocês sem estar infectando um hospedeiro. Mas isso é papo para outra aula, isso aqui é só para a gente fazer a nossa introdução aí ao que é vida, que é o raio do estudo da biologia, né? Se biologia estuda a vida, a gente precisa entender o que é a vida, certinho? Bom, entendemos o que é vida. E aí, como que a gente investiga a vida, né? Outra coisa que a gente precisa entender. A biologia, ela é uma ciência, pessoal, histórica. Por quê, Bruna? O que é isso? O que quer dizer isso? Significa dizer o seguinte, Bruna, como que surgiu o primeiro dinossauro? Eu não sei te dizer isso, porque eu teria que voltar milhões de anos atrás. E qualquer pessoa aqui no mundo não pode te dizer com 100% de acurácia como surgiu o primeiro dinossauro, porque ninguém consegue voltar esse tanto no tempo. Então, a biologia ela é uma ciência histórica, né? Nem por isso menos científica ou menos rigorosa. Existem padrões na biologia que a gente deve seguir para fazer essa pesquisa. Então, ela ainda segue todo um modelo científico de juntar evidências, comparar essas evidências e então escolher aquela que me soa mais parcimoniosa, aquela que me soa ali mais razoável diante de todos os meus dados, ok? Então existe aí
o método científico e a pesquisa na biologia, ela segue a metodologia científica. E aqui eu coloquei para vocês uma hierarquia de método científico, né? Dentro do método científico, as principais aí, ideias que a gente tem, muitas vezes a gente confunde tudo isso. Então, olha lá, hipótese científica é o nível mais baixo do saber científico. Ele está aqui, ó, logo no comecinho do meu método científico. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vou fazer uma observação sobre algum fenômeno, né? Como começa aí a investigação da biologia? Vou fazer uma observação. Olha, notei que acontece X coisa. Que interessante, né? Por que será que acontece isso? Vou ficar com aquilo na cabeça. E aí, o que eu vou fazer? Bom, vou chegar em casa, vou entrar no Google, vou pesquisar por que acontece X, Y, Z. E vou começar a ler ali várias fontes que vão me dizer, vão tentar me responder. Se eu achei a resposta, beleza, já sanei minha dúvida. Agora, e se ninguém sabe me dizer por que acontece aquilo ali? Vai falar, ninguém sabe dizer isso. Então, peraí, deixa eu pensar. Eu não tenho essa resposta, mas o que eu sei sobre aqueles componentes? Então, estou estudando uma planta ou um animal, eu não tenho a resposta do porquê ele age daquela maneira, mas o que eu sei sobre esse animal? Vamos pesquisar, então, tudo sobre este animal X. Vou pesquisar alimentação, os sentidos que ele tem, então olfato, visão, vou pesquisar tudo para tentar entender por que ele está fazendo aquilo que eu estou observando. Então, vou juntar ali um arcabouço teórico bem embasado. E aí, depois que eu ler bastante, pesquisar, eu vou ser capaz de formular uma hipótese. Então, falar, eu acho que ele faz isso porque tarará, tarará, tarará. Então, eu vou criar uma ideia na minha cabeça do porquê que aquilo acontece, tá? Então, esse daí é um passo, ó. Primeiro eu observo, faço uma pergunta, pesquiso sobre o assunto e formulo uma hipótese. Eu acho que acontece por isso. E como que eu vou saber se essa hipótese aqui é verdadeira, né? Bom, eu vou ter que testar. Então, eu vou fazer assim, ó, eu acho que acontece por isso. Tá, então eu vou tentar testar isso aí, eu vou formular um experimento que eu consiga ver se vai acontecer de fato ou não, o que eu estou pensando. Vou criar ali o que a gente fala de delineamento experimental. Então, vou pensar em todas as variáveis envolvidas. Então, se esse animal aí, ele depende de outro animal para realizar aquela ação, se ele depende de estar alimentado ou não, se depende de um dia quente ou não. Então, eu vou analisar tudo que possa influenciar naquele fato, naquilo que eu observei, naquele fenômeno, certo? E vou tentar controlar todas essas variáveis. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer um experimento num dia ensolarado, hoje. Aí amanhã tá chovendo, eu não vou fazer esse experimento de novo, porque mudou uma variável, eu não sei se a chuva influencia ou não nessa ação desse animal, então vou ter que esperar o próximo dia ensolarado, e aí o primeiro dia eu fiz dia ensolarado às 10 horas, então vou ter que fazer às 10 horas de um dia ensolarado de novo, e aí eu controlei uma temperatura ambiental. Tá? E aí esse animal, ele estava alimentado, então ele tem que estar alimentado de novo. Eu tenho que ir controlando todas as variáveis, elas têm que ser iguais durante todo o meu experimento. A única coisa que vai mudar é justamente o que eu quero testar. Então essa é a minha variável teste aí, o resto tem que ser tudo ali controladinho, ok? Para que o meu experimento tenha alguma validade. Bom, consegui realizar aí durante um mês, eu observei esse animal no mesmo horário, com as mesmas condições, e agora eu tenho resultados ali, então, que eu devo analisar. Então, eu já vi, tem uma tabelinha que eu mostrei, ó, esse dia ele fez X, esse dia ele fez Y. Vou comparar esses resultados e vou ver se eu consigo tirar ali alguma resposta, então, para a minha pergunta. Olha, de fato, toda vez que ele estava alimentado, ele tinha essa ação, esse comportamento. Toda vez que ele não estava alimentado, ele fazia outra coisa. Então, eu começo ali a analisar meus resultados e ver se eu tenho algum padrão. Se eu tiver algum padrão, então se eu tiver ali, a minha resposta, ela estava ali dentro da minha pergunta, eu consegui responder a minha hipótese, beleza, agora eu vou divulgar para todo mundo. Fala, gente, olha aqui que eu descobri aqui, ó, fiz esse teste aqui, fiquei experimentando aí vários dias, várias coisas diferentes. Olha aqui que eu cheguei, toda vez que esse animal está alimentado, ele faz isso. Olha que interessante, então eu vou divulgar aí o que eu descobri. Se eu não achei aí uma resposta, então, para a minha pergunta, eu não consegui chegar numa conclusão, eu também vou falar isso. Eu também vou contar, não é demérito não conseguir chegar numa conclusão.
ok? Mas eu vou tentar outra vez. Eu falei, por que será que eu não cheguei a nenhuma conclusão? Por que será que não deu nada certo? Onde foi que eu deixei passar algum detalhe? Então eu volto, estudo mais, faço um novo experimento, então vou ajustando ali a minha metodologia. Tá? Então essa é a forma como a pesquisa é realizada dentro da biologia. E aí a gente está aqui, ó, esse nível de fazer essas hipóteses aí, né, de formular possíveis perguntas para responder um fenômeno, é aí o nível mais baixo. Então é por onde tudo começa. Uma vez que eu tenho ali pesquisas, né, ou hipóteses, então, que têm resultados efetivamente constatados, aí eu já tenho uma descoberta. Bom, beleza, eu descobri isso aqui, né, eu cheguei nessa conclusão. Aí fulano lá do Paraná faz o mesmo experimento, também chega nisso. O outro lá do Ceará também faz. Então, todo mundo está chegando nesse mesmo resultado. Então, em diferentes partes fazendo o mesmo experimento. Então, a gente descobriu alguma coisa aqui, a gente já tem uma descoberta. Então, é uma coisa maior do que a minha primeira perguntinha ali, que foi a minha hipótese. Depois disso, eu passo a ter um modelo científico, né? Se essa minha descoberta aí, ela apresenta uma estrutura que ela é lógica, resultante aí de todo um experimento e permite que eu faça previsões, ou seja, eu tenho esse resultado sempre. Aí eu posso pegar e extrapolar. Falei, então, provavelmente, se eu colocar uma outra condição, a resposta dele agora vai ser isso. Porque eu já consigo fazer previsão a partir daquele meu resultado, aí eu já tenho um modelinho científico. E eu consigo, então, modificar e predizer como que vão ser as mudanças aí no comportamento desse animal, por exemplo. Teoria científica é quando os meus modelos aí, além de previsões, eles têm aí a identificação de eventuais ações de controle. Então, eu não só consigo fazer previsões, como eu consigo já antecipar medidas de controle. Falar, olha, para não acontecer isso, que eu já sei que vai acontecer, eu já consigo, então, criar ali uma teoria. Falar, ó, isso daqui não pode acontecer nunca, porque se acontecer, é muito provável que... E aí fala a sua previsão. Então, eu já criei toda uma teoria em cima daquilo que eu comecei estudando. E aí, o nível mais alto da ciência é justamente a lei científica, né? Então, é quando eu tenho ali uma coisa, uma ideia, uma teoria que ela é tão robusta e ela ela é corroborada por tantos níveis aí de evidências, que eu tenho uma lei. Significa que ela é irrefutável, que ela é incontestável, que ela é verdade absoluta? De jeito nenhum. Não existem verdades absolutas na ciência, tá? Significa que ela é muito bem suportada por várias evidências aí, várias fontes diferentes chegam sempre nesse resultado. Ela é uma coisa robusta. E aí eu vou precisar de uma descoberta incrível para abalar a estrutura dessa minha teoria, dessa minha lei. Certo? Então, esses são os níveis hierárquicos aí dentro da investigação científica. Um assunto que eventualmente é cobrado sim em prova e justamente aí trazendo ainda coisas de atualidades, né? Então, muitas vezes alguma pesquisa que sai e eles colocam, olha, a pesquisa foi feita assim, pensa em pesquisa com vacina. A pesquisa foi conduzida da seguinte maneira, papapá, papapá. E aí, ela atendeu aos critérios da pesquisa científica? Então, se você não sabe esse passo a passo, você perde uma questãozinha boba assim na prova, tá? Então, é bom saber como funciona aí o método científico.